Salve, salve, gente boa de Deus, boa noite, bom dia, boa tarde, cada um de nossos ouvintes nos seus respectivos horários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, junte-se a nós, muito fácil, clica aí na inscrição, inscreva-se e tem um sininho, deixa o sininho marcado. Sempre que a gente tiver alguma novidade, você vai ser o primeiro a ser notificado. E vai poder também, logo abaixo do texto aí, você pode, se quiser, contradizer, dar a sua opinião, dar a sua aprovação, dar a sua sugestão, pode escrever, que a gente responde a todo mundo que faz seu comentário aí, ok? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre apóstolos. No Brasil nós temos esse título, apóstolo, né? Mas segundo alguns estudiosos, apóstolos, a própria Bíblia diz que apóstolo Paulo foi o último apóstolo, né? Paulo é considerado como o último dos apóstolos. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios, ele dizendo isso. Então tem os apóstolos que andaram fisicamente com Jesus, né? Apóstolo significa enviar, né? No grego, aplicada àqueles que foram enviados por Deus com um propósito de pregar para Israel e as igrejas. Então os apóstolos, eles eram enviados para determinado propósito, porque eles tinham uma experiência muito profunda com Jesus pessoalmente, na vida, na morte e na ressurreição. E os apóstolos pregavam para já as igrejas formadas. Então era o propósito dos apóstolos. Mas acima de tudo, a palavra apóstolo é usada, né, para aquele grupo de homens que mantinha a dignidade suprema da igreja, né? Eram os representantes, né, de Cristo mesmo. E todos eles tiveram mortes semelhantes a Jesus, tá? Então, tem apóstolo hoje aí que tem carro blindado, vida muito boa. Os apóstolos viveram de maneira modesta, não tinha regalias, tão somente tinham o que comer, e selaram sua fé até o fim da sua vida por amor a Cristo e morreram pela sua fé. Então, conta-se 12 e Paulo o último. Paulo era da tribo de Benjamim, um recém-convertido ao Evangelho. Jesus escolhe Paulo pessoalmente, né? E faz dele o maior apóstolo
de entre os que ele teve. Inclusive o apóstolo Paulo, preparado desde criança, letrado em vários idiomas, estudado, fariseu, ou seja, conhecedor, doutor e mestre. Ele tinha mestrado na lei, ele tinha doutorado na lei de Deus, e com zelo no seu doutorado, ele não aceitava nenhum outro Deus senão o Deus de Israel e o templo. E aí aparece Jesus. Até então os seus olhos não tinham sido abertos espiritualmente, e ele via Jesus como um charlatão, como uma pessoa, um profeta falso. E este apóstolo começa a perseguir as igrejas, a autorizar a matança dos crentes e a destruir o cristianismo. Então você observa bem que a destruição do cristianismo partiu de um judeu mestrado na lei, doutorado nos ensinamentos do Torá, que teve Jesus como um falso profeta e queria destruir os seus seguidores. Então, descendo Paulo no caminho de Damasco, com cartas na mão, com autoridades dos governantes, para ir de casa em casa e pegar os cristãos denunciados e matá-los ou mandá-los para Roma para servirem de comida de leões. Mas um dia ele ficou impactado com a fé de um jovem que estava pregando na praça com autoridade e com muita fé. E ele dizia: irmãos galileus, a esse Jesus a quem vós matastes e crucificastes, é este mesmo o Messias. E Estevão pregando com autoridade, e Paulo para ali na praça e ouve a pregação de Estevão e fica indignado, e as pessoas apedrejam a Estevão com a autorização de Paulo, que joga sobre os pés de Paulo suas capas, tira os seus trajes para pegarem pedras e apedrejarem a Estevão até a morte. E quando Estevão estava partindo para a eternidade, ele olhou para o céu e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita do Pai. Então ele enxerga um trono e ele enxerga Jesus sentado à direita desse trono maior. E essas são as últimas palavras de Estevão. E banhado em sangue, ele cai, e ali ele é ferido letalmente até a morte. E o apóstolo Paulo aprovou este homicídio, porque Estevão era cristão, pregava a Jesus crucificado e ressurreto. E dali, partindo para Damasco, no meio do caminho, abriu uma luz frente a Paulo, e o cavalo inclina-se. Certamente o cavalo também viu aquela luz, e Paulo cai para trás de si com cela e tudo, e vai lá para o chão
E os soldados que andavam com Paulo, uma faixa de 100 soldados que andavam com Paulo, não viram a luz, mas Paulo caindo no chão, ele ouve uma voz e diz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E Paulo: quem és tu, Senhor? Quem está falando comigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas agora eu vou lhe mostrar o quanto é bom seguir a mim e ser perseguido por isso, Paulo. E Jesus, tendo aquela conversa ali rapidamente com Paulo, os olhos de Paulo estão ofuscados pela luz e queimou as retinas e ele ficou cego. E ele pede para ser levado para uma cidade mais próxima que tinha de onde ele estava. E o Senhor Jesus foi lá na casa de Ananias e falou: Ananias, sim, Senhor. Nessa cidade tem um cidadão chamado Saulo, que é de Tarso. Você vai lá e impõe as mãos sobre ele e ore por ele, para que ele se converta e que ele seja batizado, porque ele é um vaso escolhido. Não, Senhor, não vou lá de jeito nenhum. Manda outro, Senhor, eu não vou não. Eu sei de quem é que o Senhor está falando. Paulo, matador de cristãos? Saulo de Tarso, matador de cristãos? Não, mas agora ele vai ser diferente. Pode ir lá que eu já estou trabalhando na vida dele. Tem 3 dias que ele está jejuando, sem comer e sem beber. Só falando comigo. Vai lá, põe as mãos sobre ele. E Ananias vai e encontra Paulo lá dentro do quarto. E chega e diz: irmão Paulo. Ele: hein? Sim. O Senhor Jesus, a quem apareceu a ti no deserto, no caminho de Damasco, assim manda te dizer: levanta-te e converta o seu coração, e tu serás um vaso para ele. E Ananias impõe as mãos sobre a cabeça de Paulo e cai 2 peles queimadas dos olhos de Paulo, as suas retinas queimadas caem no chão, como se fossem 2 lentes de contato, e ele passa a enxergar novamente. E dali, Paulo joga aquelas cartas que tinha na mão de autorização para matar cristãos, ele retorna, e a história conta que Paulo converteu-se ao Senhor Jesus e foi para o deserto. E tem uma menção na biografia de Paulo que ele foi para o deserto e ficou no deserto muitos anos estudando, tentando ler todos os livros que ele já tinha lido de maneira agora diferente, com a visão espiritual. De tudo que ele sabia, ele teve que rever todas as coisas, desde a primeira profecia que Deus fala: de ti, mulher, nascerá um, que esmagarás a cabeça da serpente. E Paulo agora retorna
e começa a anunciar, a pregar o Evangelho. E quando ele chega nas cidades, as pessoas ainda assustadas, esse não é o assassino Saulo de Tarso? Não, agora ele é Paulo. Ele se converteu ao cristianismo e ele é pregador do Evangelho e ele tem muita autoridade e poder. E Paulo começa a pregar o Evangelho e a igreja fica assustada, atordoada com aquilo, como sempre acontece quando Deus começa a usar uma pessoa na igreja, um irmão, um obreiro mais do que o outro, porque aquele tem negócios com Deus, porque aquele tem compromissos, comprometimento com as coisas de Deus, Deus usa ele mais. Ele ofusca os outros e certamente ele arranja inimizade. Não deveria ser assim, né? Mas é isso que ocorre. E então os discípulos, que agora eram chamados de apóstolos, fazem uma reunião e querem expandir o cristianismo por todo Israel. Então o primeiro questionamento era: o que ensinar aos judeus? Porque eles conhecem a lei de Deus, eles guardam sábado, eles guardam as festividades, e eles guardam a circuncisão. A circuncisão é aquela operação de mutilação do prepúcio do menino quando nasce. Até hoje em Israel ortodoxo eles utilizam, eles praticam, né, essa recomendação bíblica da época, a circuncisão. Todo judeu, homem, é circuncidado. Todo judeu que crê no judaísmo, que pratica o judaísmo. E Paulo vem pregando o Evangelho a todas as pessoas. Então Paulo abandona os apóstolos em Jerusalém e começa a pregar para os gentios. E os gentios começam a ouvir a Paulo e Paulo começa a fazer suas caminhadas. E quando Paulo chega a Jerusalém, lá estão os apóstolos. E os apóstolos reunidos em assembleia decidiram o seguinte: nós não vamos pregar sobre lua, sobre sábados, sobre nada disso. Tão somente vamos pregar contra a idolatria, a prostituição, para os gentios, e a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí, quando Paulo chega para pregar nas cidades gregas, né, ele chega e vê aquele monte de deuses e um altar vazio, dizendo assim: ao Deus desconhecido. Então Paulo muito sabiamente diz: eu vim pregar sobre esse Deus aí, ó, esse desconhecido aí. E aí ele conta a história dele, que um dia ele estava indo para matar cristãos no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e Jesus transformou sua vida. E quando Paulo chegava em cidades de judeus, ele começava a pregar contra a liturgia judaica. Então ele dizia que não sejais circuncidados na carne, porque circuncisão nada é, mas circuncidai-vos no coração. Esse cara tá doido. Esse cara tá falando contra a palavra de Deus, que o próprio Deus mandou nosso pai da fé Abraão a circuncidar os filhos quando
Que cara é esse? E Paulo começou a ser perseguido pelos judeus que criam e seguiam o judaísmo. E certa feita eles pegam Paulo pregando numa praça e o apedrejam e jogam pedras nele até ele morrer. E pega o corpo dele e joga ele lá no canto da esquina lá, como se fosse um gato morto, e vão embora. Passando alguns dos discípulos de Paulo, que ele havia ganhado ali, pega Paulo e carrega-o para dentro de casa, e Paulo volta ao seu entendimento, e anos depois, Paulo escreve na sua carta dizendo: eu conheço um homem, não sei se na carne ou se fora dela, que foi às regiões celestiais e viu coisas que é indizíveis aos ouvidos humanos. Ele usa isso na terceira pessoa, como dizendo: sabe-se de um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas grandiosas, para não se exaltar. E quando Jesus percebeu que ia perder Paulo, porque o ser humano não é uma máquina, não é um robô programado. E quando Paulo já tinha um vasto conhecimento de muita coisa que homem nenhum na terra alcançou, sobre os mundos vindouros, sobre o que acontece após a morte, sobre coisas que ninguém sabe, Paulo sabia. Naquele momento, o Senhor Jesus, para não perder Paulo, coloca nele um espinho na carne. Alguns escritores falam que é uma doença, uma enfermidade, até mesmo uma epilepsia, que ele estando bem assim no meio de todo mundo, daqui a pouco ele passa mal e começa a babar, e se baba todo, e morre de vergonha, e lembra que ele é pó e cinza. Então, Paulo denunciou isso. Ele denunciou Deus, ele disse: tu colocaste sobre mim um espinho na carne, mas foi para que eu não me ensoberbecesse com o conhecimento e com a visão. Olha que coisa linda, né? Paulo denunciou que Deus botou nele um espinho na carne. Para que serve um espinho, se não para furar, causar incômodo, causar dor? Eu tenho um lotezinho aqui próximo que eu comprei, eu pretendo fazer uma casinha assim mais longe da cidade. E lá acontece o seguinte: a gente capina o lote, daí um tempo o sapé aparece de novo. E ele aparece com as pontinhas assim, ó. As pontinhas vão saindo da terra e cresce e fica aquelas folhas de colonhão grande. Quando elas estão assim no tamanhozinho assim, de um tamanho de um dedinho, ela atravessa até a sandália havaiana. Vou até fazer aqui um merchandise, né? As sandálias havaianas, você pisa, fura a sandália e machuca ali o pé, aquele espinho. Então você imagina um espinho encravado em algum lugar na sua carne. Mas Paulo não mandou. Ou seja, ele pediu 3 vezes e não mandou mais Deus retirar.
Ele pediu a Deus para ser curado daquilo, ser livre daquilo. E aí qual foi a resposta que Deus deu a ele? Paulo, minha graça te basta. Então Paulo foi vigiado a vida inteira por um espinho na carne, por causa da sua tamanha sabedoria. Deus não queria perder o segundo Salomão. O primeiro ele perdeu. Salomão tornou-se tão sábio, a ponto de não saber que a sabedoria que ele tinha não provinha dele próprio. E a história fala, desgraçadamente, a ruína de Salomão, que ele arrumou muitas mulheres e cada mulher pedia a ele para construir um altar ao Deus que ela servia. E Salomão construiu altar para deuses terríveis, altar a Moloque, altar a deuses pagãos. E Deus se entristeceu, mas Deus não queria perder Paulo. Então Deus atravessou-lhe um espinho na carne, e com aquilo ele se conteve dentro, como ele mesmo disse, joias preciosas, mas dentro de um vaso de barro. O vaso é de barro. O vaso está cheio de joias preciosas, cheio de coisa caríssima, mas é vaso de barro. E assim Paulo foi o último apóstolo. E ele muitas vezes foi repreendido, ele muitas vezes foi mal entendido. Até o apóstolo Pedro falou numa carta dizendo: o nosso irmão Paulo escreve coisas muito profundas, até de difícil entendimento. Todavia, foi-lhe o entendimento que Deus lhe deu. E já o apóstolo Paulo, sabe o que ele fala de Pedro? Que Pedro é cínico, falso. Quando Pedro ia para a casa de gentios, de algum parente que era gentio, se portava como gentio. Comia carne de porco, ou tomava vinho, ou fazia qualquer outra coisa, como qualquer gentio fazia. E quando Pedro ia para a casa de um judeu, que se comportava igual a um judeu, o apóstolo Paulo o repreendeu na cara e lhe disse: não seja cínico. E foi bom que nós não perdemos a Pedro também, né? Graças a Deus que não perdemos a Pedro, porque Paulo ficou no calcanhar dele, e Pedro foi fiel até o fim. E o dia que Pedro foi preso e ele ia ser morto, e falaram: vamos, crucifica esse cara também, rapaz. Esse cara aí era chegado a Jesus Cristo também. Tiago foi cortado ao meio. Pedro: não, eu não quero ser crucificado como meu mestre, eu não mereço imitar o meu mestre. Me crucifique, mas de cabeça para baixo. Porque é isso mesmo que eu mereço. Eu sou terra, sou pó e cinza. Até a última hora, Pedro tinha aquele arrependimento no coração de ter traído o mestre, mas morreu por causa dele, morreu por amor a ele. E a história conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os apóstolos tiveram este tal tipo de morte.
Mormente os apóstolos de hoje são os grandes e poderosos pastores, e tem jatinhos, carro blindado, mansão na cidade, casa de campo, são chamados de apóstolos. Dizem que a igreja é que consagra o apóstolo. A igreja consagra o apóstolo. A igreja primitiva reunia aqueles homens mais piedosos, cheios da graça, cheios do conhecimento, e os ungia a diácono, presbítero. Agora, os apóstolos eram aqueles que faziam parte dos 12. Entrou um no lugar de Judas que não fez muita coisa ou quase nada, porque não aparece muita coisa dele. Mas também não diz que ele desviou-se. Jesus disse que, Pai, guarda estes que tu me deste, e que não se percam, senão aquele, o filho da perdição, que se matou. Então Jesus confirma, né? Jesus orava pelos seus discípulos. Então, apóstolo é um título dado para da igreja para o seu líder, né? Eu não sei quais os requisitos, né? Se para ser apóstolo ele precisa realizar uma cura, porque lá na igreja católica, para o cara ser canonizado, precisa comprovar uma cura, um milagre, e através dessa comprovação ele é canonizado. Agora, para apóstolo, eu não sei se exige alguns requisitos. Se ele tem poder para expulsar demônios, se ele tem poder para curar os enfermos, orar e Jesus curar os enfermos, né? Se ele tem uma boa oratória, se ele tem uma boa dialética, se ele tem uma boa homilética, né? Ou se ele tem uma boa hermenêutica, ou ele conhece profundamente a Bíblia. Não sei qual é o requisito de hoje, porque tem apóstolos hoje que são homens até que são sinceros, são homens, são crentes, mas muitos deles não têm o primeiro grau, não têm o segundo grau, não sabem nem quase ler direito, são analfabetos até. Já outros, existem apóstolos estudados, né? Comerciantes, engenheiros. A igreja no Brasil, ela foi composta desses presbíteros. O cara era um fazendeiro, ok? Fazendeirão. Aí ele se convertia, tornava-se um crente. E aí ele ensinava ele a orar, servir ao Senhor, assistir os cultos. Então ele se convertia realmente. E ele se convertendo realmente, ele começava a pagar seu dízimo, e o seu dízimo era alto. Rapidamente ele passava para o diaconato, para o presbitério, né? Geralmente era assim, aqueles coronéis, aqueles homens poderosos, eles se tornavam pastores, presbíteros, né? E nós tivemos muitos pastores assim. Os requisitos são diferentes, né? Então o cara muito bem de vida, rapidinho ele é obreiro na igreja, para eles segurarem o cara no presbitério ali, porque a igreja, dentro da igreja lá, é o seguinte: se você está dentro e você é comprometido com o ministério, você tem direitos e deveres. E quais são seus deveres principais? Ser dizimista. Ai de você se você é um presbítero e não é dizimista. Você nem prega na igreja, nem dirige um culto, que é muito importante a fidelidade do obreiro lá
congregação, na convenção onde ele está. Aliás, se for descoberto que o obreiro não é dizimista, nem para a convenção ele é convidado para ser consagrado ao pastor. Ele fica por ali mesmo, no banco. Então é muito importante hoje. Os requisitos hoje mudaram. Você pode levantar enfermo, você pode levantar até morto, ressuscitar até morto. Mas se tu não pagar o dízimo, meu irmão, tu tá no sal. Reunião de obreiro? É o que aconteceu com a igreja, né? A igreja ficou assim extremamente capitalista. Nessa época da pandemia, principalmente, os pastores ficaram preocupados. Ó, pessoal, nós temos que manter os custos da igreja. Temos que manter a igreja. Cadê? Paga o seu dízimo. Como é que o cara pagar o dízimo? O cara está em casa, não está trabalhando, não está recebendo. Aí o pastor está dando a conta bancária pela televisão para você pagar ou você depositar. As primícias é as primícias do Senhor. Você ganhou aquele mês, você vai lá e entrega, né? Então, os requisitos para ser apóstolo hoje é diferente, né? Então, o ministério de apóstolos são chamadas especiais, não é esse nomezinho simples de apóstolo, né? Uma compreensão especial do ministério de Cristo, uma vocação, um comissionamento, né? Você é comissionado, né? O Paulo, na carta que ele escreve a Epafrodito, o nome do cara é esse mesmo, Epafrodito. Paulo escreve a Epafrodito como apóstolo, por causa da dedicação de Epafrodito, era tamanha que Paulo chamava o cara de apóstolo. O número dos apóstolos, finalizando, eram 12, correspondente aos 12 patriarcas de Israel, né? De quem? Os filhos de Jacó. Quando Jesus montou seu ministério com 12, e para cumprir a promessa, cumprir a profecia, um deles o havia de trair, e que foi o apóstolo mais capacitado que o traiu. Pedro era iletrado, André era pescador, Judas era estudado, digamos que hoje ele seria o que? Um contador, né? Um administrador de empresas, um TI, Judas, e foi quem o traiu. Certa vez Jesus chegou em um lugar e uma mulher quebrou um vaso de nardo puro e derramou sobre Jesus, e caiu sobre os cabelos longos de Jesus, porque os judeus tinham cabelos longos. E aí Judas foi o primeiro a falar assim: que desperdício, poderíamos ter vendido este nardo puro por muito dinheiro. E Jesus disse, ele fala isso porque ele mete a mão na salva. Era o apóstolo mais preparado, foi quem o traiu, e o traiu por 30 moedas de prata. Muito bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, junte-se a nós e dá um cliquezinho no sininho. Todo dia que tivermos um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado. Ok? Boa noite, até a próxima.